Excelente dia para você que está nos assistindo em mais uma das nossas aulas aqui na plataforma EADélia Cursos Online, a plataforma que vai fazer com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e que você alavanque os seus negócios, a sua renda. Muito obrigado mesmo por você estar aqui e eu quero que você já se inscreva aqui neste canal, eu quero que você curta, comente, compartilhe, não perca nenhuma oportunidade. Por isso mesmo, ative o sininho para você receber orientações e informações novas sempre que possível. Hoje nós iremos dar continuidade àquilo que nós estamos trabalhando na parte gramatical e vamos fazer um mergulho na sintaxe da oração e do período simples. Só que antes de nós iniciarmos esta incrível e maravilhosa aula, vamos soltar a vinheta. Muito bem, pessoal, hoje nós iremos conversar sobre a sintaxe da oração e do período simples. Para isso, mais uma vez, nós vamos utilizar o maravilhoso e brilhante material das professoras Pasqualin e Espadoto, o livro Gramática, Teoria e Exercícios. Isso vai fazer com que nós compreendamos bastante como nós trabalhamos com a ordem direta discursiva. Eu vou trazer para vocês técnicas, formas de análise e evidência dos diversos fatores com os quais nós, enquanto analistas da língua portuguesa, nós utilizamos no nosso processo diário de identificação das formas, processos e organização das ideias. Muito bem, pessoal. Nós vamos iniciar entendendo primeiro o que é termo, porque vocês observaram aqui no meu breve resumo de lousa que eu utilizei 3 vezes a palavra termos. Eu coloquei lá termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Tá, mas o que significa isso? Segundo as professoras Pasqualin e Espadoto, termo é cada elemento ou parte da oração. Então, se termo é cada elemento ou parte da oração, nós vamos aprender exatamente como nós conseguimos identificar cada um desses termos ou cada uma das partes desta oração. E nós vamos começar com aquilo que são os termos essenciais. E quando nós falamos de termos essenciais, nós estamos falando especificamente do sujeito e do predicado. Então você vai prometer para mim que a primeira coisa que você vai fazer, depois de você ter encontrado o teu verbo, porque isso nós já combinamos, é você ir à procura do teu sujeito e, consequentemente, do teu predicado. É um acordo que você vai firmar comigo. Posso contar com isso? Espero que você não se esqueça dessa minha orientação. Controla um pouquinho a vontade diante daquilo que eu vou trazer aqui para vocês, para as informações elas não começarem a se transformar ou as informações se transformarem em confusões de pensamento, que é o que a maioria dos estudantes acaba fazendo quando começa a mergulhar nessa parte dos estudos sintáticos do período simples, tá? Então, você não precisa se desesperar, se controle, respire fundo, que a gente consegue sim entender os meandros, as dinâmicas pelas quais a sintaxe
que significa o estudo da relação entre as palavras, daí a gente utilizar a terminologia termos, acaba por executar. Inclusive, você vai prometer isto para mim. Você vai falar sintaxe e não sintaxe, tá? É sintaxe. Não é síntese, não é sintaxe. É sintaxe, tá bom? Tudo bem? Mas eu já ouvi professores de língua portuguesa falando assim, em um momento de devaneio, né? Então, você não vai cair neste momento de devaneio, neste momento de loucura. Então, a gente vai começar entendendo o sujeito. E aí, quando a gente pensa o sujeito, segundo as professoras Pasqualini e Espadoto, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. E o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Tá, Gi, pode colocar em miúdos isso para mim? Pode trocar essas informações? Claro que eu posso. Então vamos começar com uma frase para que a gente analise. Tudo sempre muito simples para você se interessar e, claro, você entender a técnica que existe por detrás de cada um desses termos que aqui estão inseridos, desde os termos essenciais até os termos acessórios. Então, a primeira oração é esta aqui, ó. Hugo aprendeu as notas musicais. Qual é a primeira coisa mesmo que você vai fazer? Isso mesmo, é você localizar o seu verbo. Neste caso, quem é o verbo? Aprendeu. E aprendeu vem de aprender, que por sua vez é um verbo de segunda conjugação. Aliás, é um parênteses importantíssimo que eu preciso fazer com vocês. Vocês vão se recordar que nós conversamos sobre a técnica de entendimento do trabalho verbal. Isso lá em aulas anteriores. E aí, sempre que vocês ouvirem algum professor ou alguma professora falando, verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Verbos de segunda conjugação são os verbos terminados em er ou em or. E verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em ir, tá? Por que nos verbos de segunda conjugação, além do er, nós também temos o or? Por conta do latim. Lá no latim clássico, o verbo por, ele era escrito como poer. E por sua vez, poer / poner. E por sua vez, dessa forma, na hora de nós passarmos para a língua portuguesa, uma língua neolatina, ao invés de vir como poer, poner, ficou o verbo por. Mas por que você está falando isso? Porque analise, na nossa língua, todos os verbos terminados em or são verbos que são derivados do verbo por. Então, a gente tem por, repor, sobrepor, compor, tá? Pode reparar, não há nenhum outro verbo que não seja derivado do verbo por. E ur na nossa língua não existe. Então, por isso que fica desta maneira como eu detalhei para vocês. Então, uma vez que você encontrou o teu verbo, qual é o teu próximo passo? O teu próximo passo é transformar a tua oração, que se encontra de uma maneira afirmativa, de uma maneira declarativa, em uma frase interrogativa. Então, como você vai fazer? Você vai colocar o sinal gráfico do ponto de interrogação. É um método prático de encontro do sujeito. Hugo aprendeu as notas musicais? Sim, vírgula. Ele aprendeu as notas musicais. Tudo aquilo que eu substituo pelo pronome pessoal do caso reto
é o meu sujeito, porque o pronome pessoal do caso reto, ele tem essa função de pronome substantivo. Logo, quem é o sujeito da minha oração? É o Hugo. E quem é o meu predicado? Aprendeu as notas musicais. Aqui se encontra o meu predicado. É só isso, Gi? Só isso. É primeiramente você localizar o teu verbo, você pegar a tua frase declarativa e transformar em uma frase interrogativa. Realizou a transposição de uma frase declarativa para uma frase interrogativa, basta você responder e tudo aquilo que você substituir pelo pronome pessoal do caso reto será o teu sujeito. Aí vejam que nós temos classificações desse sujeito. Então, por exemplo, nesta minha oração, nós vamos dizer que aqui o Hugo, ele é um sujeito determinado simples. Mas além do sujeito determinado simples, nós temos o sujeito determinado composto, o sujeito determinado oculto, o sujeito indeterminado e nós temos também orações sem sujeito, oração sem sujeito, tá? São as possibilidades classificatórias derivadas do estudo do sujeito dentro daquilo que nós chamamos de termos essenciais. Então, sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito determinado oculto, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então, nós vamos analisar cada um deles. Aqui nós já temos um exemplo do sujeito determinado simples. Vamos agora para o sujeito determinado composto. É aquele que possui 2 ou mais núcleos dentro do meu sujeito. Professor, como é que eu vou saber identificar os núcleos dentro do meu sujeito? Primeiramente, você vai observar, Hugo, qual é a classe gramatical de Hugo? Quando eu falo classe gramatical, lembra que é uma daquelas 10 possibilidades que nós estudamos lá nas aulas de morfologia. Como assim? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. As 10 classes gramaticais presentes em nossa língua. Hugo é um substantivo próprio. Assim como agora, neste exemplo que eu vou te mostrar, nós temos a presença de substantivos. Não são substantivos próprios, são substantivos comuns, mas a classificação em termos de estrutura, deformação ou significado, essas classificações não afetarão aquilo que é o encontro do núcleo dentro do meu sujeito, tá? Isso é muito importante nós citarmos. Então, o pai e o filho eram 2 faces da mesma moeda. Então, o pai e o filho eram 2 faces da mesma moeda? Sim, vírgula, eles eram 2 faces da mesma moeda. Tudo que eu substituo pelo pronome pessoal do caso reto é o meu sujeito. Então, quem é o meu sujeito? O pai e o filho. Pai é um substantivo, filho é outro substantivo. Eu tenho 2 substantivos aqui presentes dentro do meu sujeito, porque é a respeito desta informação, então é a respeito do pai e do filho, que o restante da minha oração está dizendo alguma coisa. Então, o pai e o filho é o meu sujeito determinado composto.
Outro exemplo, cartazes, filmes, fotografias também são meios de comunicação. Lembra qual é o meu primeiro passo? É encontrar o meu verbo. Quem é o meu verbo? São. E são vem do verbo ser. Eu pego essa minha frase declarativa e eu transformo em uma frase interrogativa. Cartazes, filmes, fotografias também são meios de comunicação? Sim, vírgula. Eles também são meios de comunicação. Então, quem é o meu sujeito? É tudo que eu substituí pelo pronome pessoal do caso reto. Então, o meu sujeito aqui será cartazes, filmes e fotografias. Logo, eu tenho um sujeito determinado composto porque eu tenho mais de um núcleo dentro do meu sujeito. Entendeu a diferença entre sujeito determinado simples e sujeito determinado composto? Agora nós vamos para mais uma classificação, que é o sujeito determinado oculto, quando não está expresso na oração, mas é reconhecido pela desinência verbal. Ou seja, nós conseguimos reconhecer por conta do processo de flexão verbal que nós realizamos com relação ao nosso verbo que se encontra no infinitivo, ou seja, com a presença do radical, da vogal temática e da desinência caracterizadora do infinitivo. Quando a gente flexiona esse verbo, a gente consegue identificar a sua desinência verbal. E como é que a gente consegue flexionar esse verbo? A partir daquilo que é um tempo presente, pretérito ou futuro, dentro de cada um daqueles modos que eu expliquei a vocês. Então, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? Então, concordamos com suas ideias. Eu chego e falo isso ou escrevo. Concordamos com suas ideias. Legal, qual é o primeiro passo que nós precisamos fazer? É encontrar o nosso verbo. E o nosso verbo, neste caso, é concordamos, que vem de concordar, que por sua vez é um verbo de primeira conjugação. Então a gente pega esta oração, que é uma frase declarativa, e nós transformamos em uma frase interrogativa. Concordamos com suas ideias? Sim, vírgula, nós concordamos com suas ideias. Aí veja, na hora que eu estou respondendo, aparece o meu pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa do plural, nós. Só que o nós, ele estava escrito, ele estava expresso na nossa oração? Não, mas a gente consegue identificar por conta da desinência verbal do verbo concordar, que em nossa oração apareceu como concordamos. Por isso, nós vamos dizer que nós temos um sujeito determinado oculto, tá? Gi, eu quero mais um exemplo. Posso te dar. Não entendi a questão. Qual é o primeiro passo que nós precisamos fazer? É localizar o nosso verbo. Quem é o nosso verbo dentro desta oração? É entendi. E entendi vem do verbo entender, é um verbo de segunda conjugação. Aí eu pego essa frase declarativa e eu transformo em uma frase interrogativa. Não entendi a questão? Como é que eu respondo? Sim, vírgula, eu não entendi a questão. Logo, vejamos o que aconteceu. Em minha resposta, apareceu o pronome pessoal do caso reto, eu, que é um pronome pessoal da primeira pessoa do singular. Só que este pronome, ele estava escrito na oração? Ele estava expresso na oração? Não!
mas a gente consegue entender pelo contexto comunicacional da flexão do verbo entender, que ali foi apresentado como entendi. Nós vamos dizer, portanto, que nós vamos ter ali um sujeito determinado oculto. Então, eu te dei um exemplo com a primeira pessoa do plural e um outro exemplo com a primeira pessoa do singular, respectivamente, tá? Vamos para um próximo ponto. Um próximo ponto é o sujeito indeterminado. Quando não está expresso na oração e nenhum outro termo fornece elementos para o seu reconhecimento. Pegaram meu lápis, professor. Olha só, pegaram meu lápis, vírgula, professor. Nós vamos entender que aí esse professor, ele é um vocativo. Eu não escrevi aqui, tá vendo? Porque o vocativo, ele não entra como um dos termos do processo da análise sintática do período simples, tá bom? Nós não o classificamos como termo essencial, nem como termo integrante, nem como termo acessório, tá? Isso depois nós vamos destacar também ao longo dos encontros que nós obtivermos em outras oportunidades. Então, pegaram meu lápis, professor. Qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer? É localizar o nosso verbo. Neste caso, é o verbo pegaram, que vem de pegar, que por sua vez é um verbo de primeira conjugação. Pegaram meu lápis, professor? Sim, vírgula, eles pegaram meu lápis, professor. Veja o que aconteceu. Na hora que eu respondi, eu coloquei na minha resposta o pronome pessoal do caso reto, eles, que é a minha terceira pessoa do plural. Eles, não tem como saber quem é. Quando eu falo eu sei que eu é a minha própria pessoa. Quando eu falo nós, sou eu e um conjunto de pessoas que previamente eu sei que se encontrava comigo. Agora, quando eu falo eles, é porque eu não tenho a informação precisa de quem foi o responsável por ter realizado o ato de capturar, de trazer para si o lápis. Então, a gente vai ter ali um sujeito indeterminado. Cuidado para não confundir com o sujeito determinado oculto. O sujeito determinado oculto faz com que nós saibamos quem foi o responsável por praticar a ação. E isso tudo por meio da desinência verbal, a partir da flexão do nosso verbo. Agora, o sujeito indeterminado não deixa isso claro para nós, tá? Aí veja só um outro exemplo. Vive-se bem no campo. Quem, é esse responsável, tá vendo? Então, veja só que interessante. Pode-se construir o sujeito indeterminado de duas maneiras. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, que é isso que eu falei, que não tem como nós identificarmos com clareza quem foi o autor da ação verbal, ou a gente colocando o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, como, por exemplo, vive-se bem no campo, ou precisa-se de carpinteiros, tá? São as duas grandes marcas do sujeito indeterminado. E agora nós vamos para a oração sem sujeito. Indo para a oração sem sujeito, nós iremos observar que ela tem algumas marcas que nós precisamos observar. Então, apesar de o sujeito ser um termo essencial, há orações constituídas apenas de predicado. São as orações formadas com os seguintes verbos. Então, prestem atenção nestas três ocorrências. Quando nós temos
o verbo haver, significando existir, acontecer, realizar-se e fazer, nós não vamos ter a presença de sujeito na oração. Gente, isso cai com muita frequência dentro de concursos, vestibulares, exames, tá? Você viu lá o verbo haver com cada um desses sentidos que eu detalhei para vocês, não há sujeito à oração. Gi, você pode me dar algumas frases? Com certeza. Há muitos sonegadores ainda impunes. Esse há tem o sentido de existir. Houve algum problema com você? Esse houve, ele tem um sentido de ter acontecido algo. Então, aconteceu algum problema com você? Houve uma grande festa no aniversário da cidade, ou seja, realizou-se uma grande festa no aniversário da cidade. Haver aí tem este sentido de realizar-se. Há muitos anos que eu não a vejo. Este verbo haver aí tem um sentido de fazer. Então, faz muitos anos que eu não a vejo, tá? Fazer, sentir e estar quando indicam tempo transcorrido ou tempo relativo a fenômeno da natureza. Então, os verbos fazer, ser e estar, quando indicam esse tempo transcorrido ou um tempo relativo a um fenômeno da natureza, nós vamos ter uma oração sem sujeito. O que significa isso? Que cada uma dessas orações que eu disse para você até agora constitui-se apenas de predicado, tá? Então, é um ponto importante para você anotar na sua trajetória de estudos, porque quando estudamos o sujeito, lembra que até agora eu te falei, nós temos a possibilidade do sujeito determinado simples, do sujeito determinado composto, do sujeito determinado oculto, do sujeito indeterminado, e agora nós estamos vendo os casos da oração sem sujeito. Gi, pode trazer exemplos para mim? Com certeza. Faz dias que o carteiro não aparece. Tá vendo? Eu tenho o verbo fazer indicando esse tempo transcorrido. Era cedo quando ele chegou. Tá vendo? Então eu tenho o verbo ser dentro dessa dinâmica gramatical. Estava um dia chuvoso. Eu tenho o verbo estar trazendo um tempo relativo a fenômeno da natureza. Em todos estes casos, nós vamos trabalhar com uma oração sem sujeito. E o que mais que traz à tona uma oração sem sujeito? Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Gi, quais são os verbos que exprimem fenômenos da natureza? Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, etc. Então, verbos que traduzem aquilo que são manifestações, eventos do que a natureza tem a nos oferecer, que ela tem a nos demarcar enquanto dinâmica histórica. Inclusive, para te ajudar a lembrar, você sabe que no Brasil neva, né? Não, você deve estar falando assim, não, o Giovanni está muito louco. No Brasil neva? Algumas regiões, mas em todas as regiões do Brasil neva. Sabe por quê? Chega no final do ano, aquelas pessoas pintam o cabelo de loiro. Nevou, gente. Então, você não vai esquecer mais que nesses verbos que indicam o fenômeno da natureza, é claro, esse nevou que eu estou falando, que é uma brincadeira, indica o fenômeno da natureza, né? É muito mais uma brincadeira, uma gíria de cria, né? Que a gente vê muito por aí hoje no Insta da vida. Mas é uma forma de você se lembrar que em cada um desses verbos nós não temos
uma oração que possui sujeito. Então, choveu muito ontem, anoiteceu devagar, geou no Paraná, tá? Então, os verbos das orações sem sujeito chamam-se impessoais, ou seja, são verbos que trazem essa característica. E aí, por isso, eles são usados na terceira pessoa do singular, tá? Então, por isso é que a gente não pode falar o quê? Fazem dias que o carteiro não aparece. Nós não temos sujeito para concordar, gente. Porque lembra que o meu verbo ele precisa concordar com o sujeito? Olha as aulas de concordância verbal. Se eu estou falando que o verbo fazer, o verbo ser e o verbo estar, quando trazem à tona aquilo que é um transcorrer de dias e eles apresentam essa marca de não terem sujeito, logo eu não posso fazer concordância desses verbos e por isso mesmo eles são chamados de impessoais. Pegou a chave de interpretação? Então muitos às vezes acabam sabendo isso intuitivamente, mas não entendem por quê. A regra está aí, é porque o meu verbo precisa concordar com o meu sujeito. Se eu digo que essa oração não tem sujeito, logo ele precisa estar na terceira pessoa do singular. E aí, por isso, nós vamos dizer essa marca de impessoalidade. Isso é o que vocês precisam saber de mais valoroso e significativo sobre os nossos tipos de sujeito. Agora nós vamos conversar sobre os tipos de predicado. Então aí você vai anotar que nós temos 3 tipos de predicado. Nós temos os predicados verbais, os predicados nominais e os predicados verbonominais. Anotou? Então, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbonominal. A gente vai começar do básico, que é o predicado verbal. É aquele que informa uma ação. E aí o núcleo do predicado verbal, já que ele informa uma ação, será o quê? O verbo. Afinal de contas, o verbo é a classe gramatical que trabalha com os processos de ação. Processos esses extremamente importantes para que nós consigamos manter um canal de comunicação, para que a gente consiga trazer à tona essa possibilidade comunicacional, tá? E aí, para que o verbo ele seja núcleo, é necessário que ele seja um verbo significativo, isto é, traga em si mesmo uma noção, uma ideia de ação. Então, vamos pegar vários exemplos. Os operários lutam por melhores salários. Nós vamos ter como sujeito quem? Os operários. Quem é o meu predicado? Lutam por melhores salários. E aí, olha só que interessante. Quem luta, luta por alguma coisa. Olha a regência do verbo lutar, gente. Por isso que nós conversamos sobre isso em aulas anteriores. E aí esse por, ele é o quê? Ele é uma preposição. Aí você vai se lembrar o que eu te falei. Se o meu verbo, ele solicita um complemento com preposição, significa que eu tenho um objeto indireto. E se eu tenho um objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto, aquilo que nós chamamos de VTI. Olha as aulas de regência aí nos ajudando neste processo, gente. Lá aquelas aulas anteriores. Estão entendendo o percurso que nós estamos traçando, o percurso que nós estamos fazendo? Aí, olha só. Os bombeiros socorreram as vítimas do incêndio. Aí muda um pouquinho de cenário. Quem socorre, socorre alguém.
tá? Então, ó, o verbo socorrer, ele não pede o emprego da preposição, ou seja, a regência desse verbo é uma regência sem preposição. Logo, se eu tenho uma regência sem preposição, o complemento para esse verbo é um complemento sem preposição. Se é um complemento sem preposição, nós dizemos que se trata de um objeto direto. E se nós temos um objeto direto, nós vamos ter um verbo transitivo direto, VTD. Tudo bem? Estão entendendo as lógicas que existem por detrás? E aí todo o predicado, que por sua vez está trazendo um conjunto de informações, é um predicado verbal, tá? E aí, ó, esse predicado verbal, ele pode ser formado tanto por um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto, ou um verbo intransitivo. Lembra que eu te falei já nos encontros anteriores o que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que tem uma carga de significação completa. Ele não solicita, ele não precisa de nenhum outro complemento, porque ele sozinho se basta, tá? Então é importante nós observarmos e nós nos atentarmos a isso. Agora nós vamos para o predicado nominal. É aquele que informa um estado do sujeito. Nesse predicado, o verbo é de ligação. E aí vocês estão observando, não é? Que no momento em que eu falei do predicado, que é um termo essencial, eu já toquei naquilo que são os meus complementos verbais. E o que são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto. Lembrando que dentro de uma oração eu posso também ter tanto o objeto direto quanto um objeto indireto. Lembra, por exemplo, lá da análise que nós fizemos do verbo preferir? Então, o verbo preferir, por exemplo, ele precisa de um complemento sem preposição. Daí nós falarmos de um objeto direto e ele também precisa de um complemento com preposição. Daí nós falarmos de um objeto indireto. Agora, aqui no predicado nominal, o verbo ele é de ligação. Aí nós temos dentro da nossa língua alguns verbos que acabam tendo uma recorrência dentro do aspecto da classificação de verbo de ligação. Quais são esses verbos que têm esse índice de recorrência? Nós temos os verbos ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. Esses verbos, eles acabam tendo uma recorrência dentro das suas estruturações de possibilidades de identificação dos estados que o sujeito acaba por comportar. Então, Gi, você pode dar alguns exemplos? Claro, exemplos super básicos. Ó, Zezinho está feliz. E aí é um detalhe muito interessante. Nós iremos observar que na hora em que nós estamos analisando de fato um predicado nominal, nós vamos ter uma classe gramatical que é muito importante e que nós estudamos lá nas aulas anteriores. Que classe gramatical é essa, Gi? A classe gramatical do adjetivo. Então vamos analisar esta frase aqui, ó. Zezinho está feliz, tá? Ó, vejamos o que nós temos aqui. Enquanto análise morfológica, Zezinho é o meu substantivo, é um substantivo próprio. Está vem do verbo estar. E feliz é o meu adjetivo,
É a característica que eu estou dando para o meu substantivo. Agora vamos trocar em miúdos lá da análise morfológica para a análise sintática. Lembra que a análise morfológica, ela analisa cada palavra de uma oração. Já a análise sintática, ela explora a relação que existe entre os termos. Então vamos observar, o verbo ele está aqui, não é? Zezinho está feliz? Sim, ele está feliz. Tudo que eu substituo pelo pronome pessoal do caso reto é o meu sujeito. Então quem é o meu sujeito? Zezinho. Quem é o meu predicado? Está feliz. Pronto, fizemos aqui a identificação. Aí, ó, está vem do verbo estar. Entra dentro daquela listinha dos principais verbos de ligação, tá? E aí, ó, vejamos essa questão, né? Nós vamos chamar esse adjetivo de predicativo do sujeito. E aí, portanto, nós vamos ter essa estrutura que é o nosso predicativo, que vai ser o núcleo do predicado nominal. Então, ó, o verbo ele não é o núcleo do predicado nominal? Não. E aí, portanto, a gente observa que a palavra que indica a característica do sujeito, que vai estar contida lá no nosso predicado, predicativo, é que vai gerar esta possibilidade. E aí eu vou fechar com vocês falando sobre o predicado verbo nominal, porque o complemento nominal eu já citei com vocês lá na parte da regência nominal. É o nosso termo regido. Aí você vai voltar. O agente da passiva se conecta com a estrutura de uma voz passiva analítica, quando eu toquei nesta informação lá em nossa aula sobre verbos. O adjunto adverbial, quando nós conversamos sobre pontuação e advérbio. O aposto, quando conversamos sobre pontuação. E o adjunto adnominal eu ainda vou explicitar com vocês em outras demandas, ou seja, isso eu já trabalhei, só faltava mesmo eu delimitar cada um dos tipos de sujeito e cada um dos tipos de predicado. Então, o predicado verbo nominal é aquele que expressa uma dupla informação. Eu tenho tanto a presença da ação quanto a presença do estado. Você, Gi, pode me dar um exemplo disso? Claro! Veja lá, nós vamos observar a seguinte oração. Os operários chegaram cansados. Veja, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter esta estrutura. Nós vamos ter a estrutura presente de um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Neste caso, porque quem estavam cansados? Os operários, tá? Então, os operários chegaram cansados. Mas também eu posso ter uma estrutura de um verbo transitivo mais um predicativo do sujeito. Pode me dar um exemplo? Claro! Os alunos fizeram a prova tranquilos. Os alunos fizeram o quê? A prova. O verbo fazer, neste caso, não pede o emprego da preposição. A regência dele é sem preposição. Então, a prova é o meu objeto direto. E tranquilos é o meu predicativo do sujeito. Porque quem é que estava tranquilo? O aluno, na verdade, o conjunto de alunos. Então, nós vamos ter aí tanto um objeto direto quanto um predicativo do sujeito. Logo, nós vamos ter essa questão. E aí, nós vamos ter dois núcleos. Nós vamos ter tanto o verbo como o núcleo, como o nome. E a última possibilidade é um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. Os alunos consideraram a prova fácil. Agora, quem é fácil? É a prova, não os alunos.
Daí nós dizermos que fácil é um predicativo do objeto a prova. Então nós temos essa tripla possibilidade em um predicado verbo nominal. Um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, um verbo transitivo mais um predicativo do sujeito, ou um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. É só lembrar lá da frase os operários chegaram cansados, em que a gente tem aquela marca da intransitividade, porque o verbo sozinho ele já tem a sua base de significação, e cansados, que é o meu adjetivo, que está qualificando ali como os operários estão, mostra para mim o predicativo do sujeito e, portanto, a marca de um predicado verbo nominal, que é aquele que expressa uma dupla informação, tanto a ação quanto o estado. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito esta aula, repleta de informações, repleta de verificações, de elementos de organização, e tudo isso aqui na plataforma EADELIA Cursos Online, que eu quero que você se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Por favor, também comente, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber conteúdos e notificações exclusivas. Eu espero te encontrar em nossas próximas aulas. Muito obrigado por hoje!